Destrava a internet das tuas filhas e sopra o vento que tu queres soprar hoje. Faz a tua vontade neste lugar. Usa, Senhor, as tuas filhas e as casas das tuas filhas para ouvir a tua voz de forma audível aos seus ouvidos e aos seus corações. É o Senhor que está no barco, no comando, e o Senhor vai fazer, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja dada somente a ti. Amém. Que eu diminua e que tu cresças, Espírito Santo. E que tu faça o que tu queres, não o que eu quero. Não o que eu quero falar, e não o que as tuas filhas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir de ti. Estratégia do céu para elas continuar firmes, para que elas continuem como atalaias em suas casas, no trabalho, no ministério que tu tem entregado, para louvor e glória do teu nome, Pai. Este é o meu clamor, esta é a minha oração, e eu creio que tu já estás trabalhando, porque quando tu começa a trabalhar no meu ser, eu sei que tu estás trabalhando, tu começa primeiro com o meu ser. E tu não me deixa, Pai, sem resposta. Tu nunca me deixaste só. E tu vais continuar fazendo para a glória do teu nome. Amadas, o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi 2 Reis, capítulo 5. Só 3 versículos. 2 Reis, capítulo 5, o versículo 1, 2 e 3. Vamos ler. E ver o que o Espírito Santo está querendo nos falar hoje à tarde. Naamã, comandante do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muitos conceitos, porque ele era o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíra tropas da Síria e da terra de Israel, levava cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, o terceiro. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria de sua lepra. Amadas, esse texto fala da cura de Naamã, mas Deus colocou um tema no meu coração para hoje à tarde. Mulheres que faz a diferença mesmo estando no cativeiro. Esse tema, ele é muito pontual para nós no chá do propósito. Um chá que muitas já conhecem e que, por misericórdia de Deus, ele me deu o prazer de eu estar participando, sair de um canto tão longe, para estar também juntas, somando, crescendo, compartilhando experiência de uma com a outra, para que nós pudéssemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E quando eu vi este chá, foi algo muito pontual para a minha vida, em todas as áreas que Deus tem falado comigo há muitos anos. Na minha vida, na minha caminhada, na minha trajetória, nos meus traumas, nas minhas dores, nas minhas lutas, nos meus conflitos e na minha chamada ministerial. Aqui são 3 personagens que tem nesse texto, que fala de Naamã, fala da sua esposa e fala da menina. Mas eu quero centralizar esse tema hoje, na menina. Numa pequena menina, mulher, que Deus separou, que estava cativa, escrava,
e que Deus chamou com um propósito, uma direção, para que ela fosse instrumento de Deus naquele tempo, naquela casa, independente da situação que ela se encontrava. Porque ela estava cativa, ela tinha perdido seus pais, ela tinha perdido sua família, seu povo, e ela poderia chegar naquela casa, naquele lugar, e poderia não fazer nada. Mas ela deixou toda dor, todo o trauma, e ela se sustentou na fé, na confiança do Senhor, e ela fez a diferença naquele cativeiro. E ela me ensina muito, amados. Ela me ensina muito que em cativeiro se frutifica, que em deserto também tem manancial, que mesmo que, como foi dito, mesmo que a árvore esteja cortada, há de frutificar, há de dar frutos. E muitas vezes nós somos paralisadas por qualquer coisa, por muitas coisas que acontecem, coisas tão pequenas, e nós ficamos paradas, saímos da posição, como foi falado no dia 20, que a missionária falou, a Tina, falando de posição, de direção, de não sair do lugar que Deus tem nos colocado. Como Deus tem falado desse chá de direção, de posição, de alinhamento. Como Deus tem dito, avança, não se para, não é tempo. Nós fomos chamadas, mulheres, com um propósito na terra. Não só foi de ser mãe, ser esposa, ser profissional, ser filha, mas fomos chamadas como boca profeta na terra. Como mulheres que profetizam para o vale de ossos secos, como mulheres que têm palavras de consolo, de conforto, para encorajar, para levantar, para trazer vida onde não tem vida. E muitas vezes nós queremos e deixamos que o passado nos paralise. Muitas vezes deixamos que nossas dores nos paralise. E essa menina nos ensinou. Ai, se meu servo ouvisse e soubesse que existe lá em Israel um profeta. Ela falou para sua esposa, aquele comandante, ele tinha nome, ele tinha título, ele tinha medalhas, ele era um homem que tinha ganhado várias guerras, mas não tinha experiência com o pai. Não conhecia Jesus de Nazaré, não sabia do poder, da autoridade do Pai, que precisava entrar na vida dele e fazer a diferença, que não conhecia, mas o Senhor estava ali para fazer algo sobrenatural. E usou aquela pequena menina cheia de fé, de autoridade, cheia de compromisso com Deus, com a palavra. Uma menina que, para a história daquela época não tinha nada para poder fazer o que fez. Era uma menina, ela era hebreia, ela era escrava. Ela podia não ter voz, mas o Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele não prepara só pessoas de título, de pessoas que têm um conteúdo muito alto, um linguajar muito aguçado. Não, irmãs, Deus está procurando coração quebrantado, contrito. Deus está procurando mulher compromissada com Ele, mulher cheia da plenitude do seu Espírito, mulher que não vê circunstância, mas avança, mulher que não para, mesmo na hora das dores. Ela está na torre de vigília clamando, ela está profetizando, ela está pedindo a Deus a direção. E eu vi, amadas, como Deus nos ama. Como Deus nos ama. Que achou de, na pandemia, mandar duas mulheres para os olhos humanos da terra, muitas vezes poderia ser improvável, como a Luciana Domingo, Cristiana Marisa e as demais líderes dela, e montar a estratégia do Senhor para
mais precisavam, que era o chá. A vários chá que nós tomamos, vocês sabem disso. Muitas vezes nós queremos preparar aquela mesa, aquele banquete para receber os nossos convidados, e Deus preparou a internet para trazer um chá. Um chá, amados, mas um chá pontual do Senhor, para tocar nos 4 cantos da nação, mulheres improváveis, mulheres comuns, para fazer a diferença neste tempo, para se levantar como boca profeta neste tempo, mesmo que as circunstâncias estejam mostrando o contrário. Mas o Senhor está pontuando um novo tempo. Está pontuando um novo tempo para nós. Para que nós possamos continuar avançando. Aquela menina chamou a sua serva, a sua senhora, e começou a pontuar para ela as estratégias do Senhor, levando as boas novas do Evangelho para a casa daquela mulher e daquele comandante. E disse a ela: ai, se ele procurasse o nosso profeta, e ele ouvisse a voz do profeta nas diretrizes que ele ia dar para a cura dele. E na hora, Naamã, por a posição, por ser muito orgulhoso, ele primeiro mandou uma carta para o rei, achando que era o rei que ia resolver a sua causa. E o Senhor disse: não, há um profeta ainda na terra. Há um profeta, ainda existe profeta na terra. E você vai ouvir dele. E Naamã foi à procura do homem de Deus. E ele pensava que ele ia colocar as mãos para orar. Mas a forma que Deus trabalha, que Deus nos conhece, ele diz: eu sei que remédio eu tenho que te dar. Tu vais mergulhar 7 vezes. Tu vais para o rio. E na hora ele questionou e ele disse que por que esse rio, há tantos rios melhores do que esse? Mas quando o Senhor diz: é o que eu quero fazer. E como eu vou fazer? Não é como você pensa e como você quer. Que muitas vezes nós, mulheres, começamos a orar e queremos dar receita ao Senhor para resolver os nossos problemas. Muitas vezes colocamos, amadas, a estratégia que o Senhor quer dar, a gente quer colocar outra estratégia. Não estamos sensíveis à voz do Pai quando Ele diz: filha, senta, ouve, cala, obedece, se humilha, deixa eu trabalhar, deixa eu cuidar da tua casa, da tua vida, da tua família, porque mesmo que esteja aos teus olhos sem nenhuma esperança, eu digo que há esperança. Existe esperança para aqueles que estão na obediência, no temor e tremor na minha presença. Então, ele deu àquela menina as estratégias. Aquela menina, ela era uma mulher que tinha um coração que estabelecia prioridades. Aquela menina era uma mulher de um coração dedicado a Deus. Aquela menina, ela tinha um coração firme na palavra de Deus. Irmãos, quando nós estamos firmes no Senhor e na força do seu poder, nós resistimos os dias maus, porque Ele cuida de nós. Aquela menina, aquela mulher, ela tinha um coração comprometido com oração. Quantas vezes nós estamos orando? Quantas vezes nós estamos jejuando, amadas? Quantas vezes estamos lendo a palavra, ou quando nós estamos procurando profeta que o Senhor não mandou nós procurarmos?
orientar, para nos aconselhar, para dizer a estratégia do Pai para nós. Quantas vezes, amadas, nós estamos ainda na posição que o Senhor quer, na direção que o Senhor quer, e queremos fazer a nossa vontade, queremos que o nosso eu predomine, e não deixamos que o nosso Pai, que sabe o melhor para nós, nos conduzir. E queremos um milagre, e pedimos o milagre, e clamamos pelo milagre, muitas vezes o milagre não vem, mas por causa da posição errada, da estratégia errada, ele está dando as estratégias, ele está dando as posições, e nós continuamos as mesmas. Aquela menina, aquela mulher, era uma mulher com o coração cheio de fé. Oh, amados, em Hebreus 11 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes a gente vai para o cativeiro, para o deserto, para o desejo, nós passamos pelos vales. Oh, Rebanais. Muitas vezes vales que nós não queremos ir, mas ele disse, eu estou contigo, eu estou passando contigo nesse vale, nesse deserto, eu sei o projeto que tenho preparado para ti, eu sei a obra que tenho para fazer na tua casa, na tua família, nos teus. Eu sei que pensamentos tem sobre ti, mulher. Mulheres, eu sei a história que eu escrevi para ti. E ele diz, não para, não desiste, caminha. E ele fala, e esta menina instrui o seu céu, e ele vai ao encontro do seu milagre. E ao chegar ao encontro do seu milagre, ele deu 7 mergulhos, amadas. 7 mergulhos que muitas vezes nós dizemos, por quê? Para quê, Senhor, isto? Mas o Senhor diz na sua palavra, amadas, que os mergulhos que ele mandou, ele dá, foi para cada um ter uma finalidade, para cada um ter um propósito, para cada um ter uma direção, para cada um ele dá um encorajamento. E é isso que ele mandou, os 7 mergulhos, até ele sair daquele 7º mergulho, totalmente curado, totalmente sarado, totalmente limpo, como a pele de bebê. Oh, amadas, quantas vezes ele tem falado para nós. Eu quero, amadas, que vocês sejam purificadas, santificadas, transformadas para louvor e glória do meu nome. Eu quero usar vocês com ousadia, com intrepidez. Eu quero trazer vida onde não tem vida. Eu quero lhe usar como boca profeta onde você está e onde você for. E, amadas, Deus colocou no meu coração algo que eu vi no passado, quando eu estava caminhando na minha fé. Um testemunho belíssimo. Eu creio que alguns de vocês devem já ter ouvido. Um certo vendedor foi a uma determinada cidade vender, e quando chegou num determinado caminho, o carro quebrou. E ele disse que desceu do carro e tentou consertar o carro e não conseguiu consertar, e ali anoiteceu. E ele, muito decepcionado, ele entrou dentro do carro e disse, eu não posso fazer mais nada, eu vou me deitar e vou tentar dormir para amanhecer o dia, eu saber o que é que eu vou fazer na minha vida. E ali, naquele momento, Deus disse, já estava escuro. E Deus disse, levanta, sai do carro e vai para um determinado lugar que eu vou falar contigo. E ele andou uns metros do lugar que ele estava. E quando ele chegou naquele determinado lugar, era muito escuro, ele não estava vendo nada, Deus mandou ele parar, e o Senhor só mandou ele fazer assim,
dê 3 gritos: Jesus te ama, Jesus te ama. E ele gritou 3 vezes: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ali ele não entendeu nada e terminou voltando para o lugar. E ali o Senhor deixou que ele adormecesse. E ao amanhecer o dia, ele se levantou, ele estava com as mãos meladas, porque tinha mexido no capô do carro para tentar resolver os problemas, o problema do carro. E ali ele foi olhar ao redor do carro onde ele estava. E quando ele caminhou para o lugar que Deus mandou ele ir, ele olhou que ele estava no alto e lá embaixo existia uma casa. E que casa era essa? Era uma casa de taipa, muito pobre, e ele resolveu descer para saber quem era que morava naquele lugar. E quando ele chegou, amadas, na frente desta casa, ele empurrou a porta e ele viu de longe um jovem sentado numa cadeira de cabeça baixa e uma senhorinha de idade atendendo ele, que era a avó desse jovem. E essa senhora atendeu este homem, mandou ele entrar, que ele pediu água para lavar suas mãos. E quando ele entrou, ele foi passando no corredor da casinha de taipa e ele viu uma corda pendurada no telhado daquela casa. E ele se sentou de lado do jovem que estava cabisbaixo ali sentado. E ele tentou ter um diálogo com aquele jovem. E aquele momento que ele começou a ter o diálogo com aquele jovem, ele perguntou àquele jovem o que ele estava passando, que ele estava tão triste. E aquele jovem tinha falado para ele, confessou para ele, que naquele dia ele estava tão decepcionado com a vida dele, com a história dele, com o sofrimento dele, porque ele estava desempregado, e que sua pobre avó estava passando necessidade com ele, e ele ia se matar. E ali ele ouviu aquela voz bradando quando ele ia subir na cadeira: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Então ali ele deixou e entendeu que o Espírito Santo mandou socorro naquele momento para aquele jovem. E aquele vendedor entendeu que o Senhor trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer. O Senhor não prepara, Pai. Ele não traz para nós o ritual nosso, a forma nossa, mas Ele faz a forma dEle. Porque muitas vezes nós paramos no hospital e não entendemos porque Deus nos levou, mas é para levar uma palavra de consolo ali. Muitas vezes Deus leva a um supermercado, Deus leva a vizinhança, Deus leva a um lugar com um propósito. Então o chá é um chá de propósito. Mulheres com propósito, mulheres escolhidas, mulheres separadas, mulheres para fazer a diferença neste tempo e no tempo oportuno. E aquela vida foi salva. E muitas vezes nós precisamos estar atenados aos nossos ouvidos, nossos olhos, que Jesus está dizendo, vai. E nós dizemos, não podemos agora, eu não posso agora. Eu ainda vou fazer isso, eu ainda vou fazer aquilo. E o Senhor está dizendo, não é tempo de espera. É tempo de profetizar o vale de ossos secos. Há muita gente doente, há muita gente desesperada que precisa do socorro do Espírito Santo. Deus mandou aquela menina para entrar naquela casa e ver a situação de Naamã. Deus mandou o chá com propósito entrar nas nossas casas e passar os olhos espirituais nas nossas casas para ver a necessidade que nós precisamos para sermos tratadas. Foi o chá que muitas vezes a gente pensa que só é para nós comermos, mas sim, estamos comendo nesse chá alimentos sólidos, alimentos que dão fortalecimento para o dia mau. Estratégia do céu, mulheres compromissadas com Deus, como pastora Wanda, como Tina, como a Renata, como a Luciana Domingues, a Marins e todas as mulheres que Deus tem colocado neste chá.
mulheres que têm visão de águia. Eu gosto muito, amadas, daquela passagem de Apocalipse 3:20, que muitas vezes nós queremos falar e colocar para as pessoas que não conhecem a Cristo, mas Cristo está dizendo para nós: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com vocês. O Senhor está dizendo para nós que temos conhecimento, que temos intimidade, que somos mulher com propósito, com ministérios específicos. Filha, amadas, estou batendo na tua porta. Que porta é essa que o Espírito Santo está falando? A porta do nosso coração. Porque Ele quer entrar, Ele quer tirar todas as lepras que nós colocamos e não conseguimos tirar. Sozinha não vamos conseguir, mas com o Espírito Santo de Deus e com a soberania dele, nós saímos dessa lepra. Porque muitas vezes nós estamos com nossa capa, como estava Naamã, com a armadura, com o fardamento bonito, bem estruturada, mas todas quebradas, quebradas como carros de terceira, amadas. E queremos mostrar na maquiagem, na roupa, no salto, que estamos em ordem. E nossa casa toda desmantelada, casa física, material e espiritual, que Deus está dizendo hoje à tarde: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, eu quero arrumar os teus armários, os teus guarda-roupas, que tu não consegue. E a causa maior que Deus tem falado no chá de propósito, que tem impactado o meu coração e tem tratado comigo, é a palavrinha perdão. É a palavra que nós muitas vezes estamos embaraçadas, estamos embaralhadas, estamos ainda sem motivação de avançar, de marchar, de caminhar no propósito, porque não perdoamos. Porque não abrimos o nosso coração para amar. Esta menina mostrou que ela perdoou aquele homem que prendeu como escrava, que ela desejaria, ela poderia desejar que ele poderia morrer para ela poder ser livre. Mas o Senhor permitiu que ela amasse e levasse o evangelho de Cristo para ela e desse Cristo testemunho do poder de Deus sobre a vida dela, para alcançar a vida de Naamã, a vida de sua esposa e a vida da sua família. E é assim que Deus quer de nós. Mulheres que abrem o coração para perdoar, para amar, para ser direcionada e posicionada no Senhor. Porque quantas vezes Deus tem nos chamado e tem falado: mulher, tem áreas ainda que está pendente comigo. E nós dizemos: não, está tudo arrumadinho, está tudo bonitinho. Eu não tenho nada ainda para fazer. E quando a Lu Marins botou aquela canção que iniciou, que é a esperança, eu chorava, que eu urrava aqui, amadas, porque eu sou uma dessas leprosas, que Deus vem tirando toda a lepra para a glória dele, que Deus vem lavando cada momento da minha alma e diz: filha, ainda tem lepra, mas a esperança para ti. Eu creio que Deus não marcou um chá por um acaso, que Deus não ia incomodar duas mulheres que poderiam muitas vezes estar sentada ou deitada, dormindo de tarde, ou resolvendo os seus problemas, mas preocupada com mulheres que precisam de ser curadas, de mulheres que precisam ser saradas, de mulheres que precisam ser posicionadas no Senhor, de mulheres que precisam ouvir a voz do Mestre e andar segundo a vontade do Mestre. Não mulheres paralisadas, não mulheres que não profetizam, não mulheres que só faz murmurar, mulheres que só faz reclamar, mulheres que muitas vezes levam as pedradas e dizem: não vou mais, mulheres que chegam muitas vezes no trabalho e dizem assim: eu não vou mais para esse trabalho, enquanto tem outros que choram para ter seu salário. Quantas mulheres que vão para o trabalho murmurando e reclamando, quantas mulheres que reclamam com filhos que têm, e muitas que desejam filhos e não têm. Quantas vezes eu
eu já ouvi, eu tenho andado, amadas. Eu tenho andado em igrejas, em congressos, em igrejas, em visitações. Quantas mulheres feridas, quantas mulheres amadas, amarguradas, porque não conseguem perdoar. Porque não consegue liberar perdão, porque o marido fez ou deixou de fazer, a irmã B, a parentela, e ela não consegue avançar. Mas o Senhor tem falado, descansa e espera no Senhor. Ouve a voz do Mestre e deixa Ele te conduzir. Não há mais tempo. O Senhor está voltando. O Senhor disse que a nossa vitória é quando nós estamos posicionadas. A filha foi bem pontual, a Tina. Mulheres posicionadas, que não desistem, mesmo na hora que está sangrando. Mesmo na hora que está sangrando. Mas o doutor está ali para curar o teu sangramento. A tua ferida. E Deus sabe, Deus conhece. Não anda mais no passado. Deus tem falado, amadas, muito em Filipenses, quando ele diz, esquecendo das coisas que para trás fica. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar para o alvo. É um novo tempo de avançar. Pegamos as nossas armaduras e avançarmos. Porque os dias maus vão chegar. E esses dias maus a gente tem que estar posicionada no Senhor e na força do seu poder. E deixar que o Senhor nos conduza a passos largos. Não é hora mais de brincar, de ser cristã. Não é hora mais de estar na igreja só por obrigação. Agora é hora de buscar intimidades. Intimidade individual com o Senhor. Mulheres com autoridade, que quando elas chegar e elas pisar no lugar que elas pisar, o lugar não fique mais do jeito que está. Mulheres que posicionadas no Senhor, quando ela levantar a oração, a intercessão por esse marido, que muitas vezes não quer nada com Jesus, cair do cavalo como caiu o apóstolo Paulo. E caiu o eu dele, o orgulho dele, a vaidade dele, e dizer que é Deus na vida da mulher, e ver esta mulher como uma atalaia, como uma tocha acesa do Senhor, para alcançar vidas e sua família e seus filhos, e fazer com que, como diz Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mulheres que vai saber clamar, que vai saber ouvir a voz do Mestre, e que vai obedecer o que o Espírito Santo está dizendo. O Senhor deixou esta estratégia do céu para nós. Esta pequena menina que chegou num cativeiro e fez a diferença. E eu te pergunto, mulher, qual é a diferença que tu tens feito aonde Deus tem te colocado? Qual é a diferença que tu tens feito onde Deus tem te posicionado? Qual é a diferença que tu tens feito na tua vida quando tu pega todo o teu passado, todos os teus traumas, todas as tuas dores e diz, Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, tu és quem me cura, tu és quem me fortalece, tu és quem me encoraja. Então eu estou entregando em tuas mãos todos os meus sonhos, todos os meus projetos, eu estou entregando em tuas mãos. Cuida, entra nesta casa. Entra dentro desta casa, como foi cantada no chá. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra nesta casa e vasculha todo o meu ser. E olha se dentro de mim tem caminhos que eu não tenho te agradado, se eu estou andando em caminhos maus. E me guia no caminho certo. Me guia no caminho do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha nos encorajar e que o Senhor venha nos posicionar no propósito e no lugar que Ele quer nos colocar para que o reino dele venha a ser expandido. E que o nome de Deus seja glorificado para louvor e glória do nome do Senhor. Eu agradeço, amadas, a oportunidade que o Senhor tem me dado de proclamar as boas novas de Cristo a todos que precisam, como eu, primeiro eu, e depois as demais pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, Luciana Marins e Luciana Domingues.